de modo geral, o irmão Claudenilton, a irmã Fabiane, deixa quieto, né? Flaviane, obrigado, que aqui também está dando um suporte aí na gravação desse culto. Então, Deus seja louvado, os músicos, o irmão Breno que está no som. Então, em tudo é para a glória de Deus. Ninguém faz nada só. Tem que ter pessoas que nem vocês para poder realizar cultos ao nome do Senhor. Amém? Vou fazer uma oração. E em seguida estou louvando a Deus com o hino 200 da nossa harpa cristã. Você que quer nos acompanhar aí pelo Facebook, IADJE, sede Jardim do Estádio. IADJE, sede Jardim do Estádio. Amém? Vou orar e em seguida o hino 200 da harpa cristã. Amado Deus e eterno Pai que está no céu, Senhor Jesus, aqui viemos para adorar o teu santo nome. Somos gratos a Ti por essa oportunidade, que mediante a situação que estamos vivendo, nós aqui estamos prontos para adorar o teu santo nome. Pai querido, eu quero orar nesse momento, Senhor, com sinceridade, ó Deus, com o objetivo do meu coração, que seja alcançado de Ti, todos que trabalham na área da saúde em nosso país, Senhor, os nossos irmãos, de um modo geral, todos de um modo geral que trabalham na área da saúde, estão passando por momentos difíceis, Senhor. Deus se apodera nem só da sua vida profissional, lhe dando técnica, sabedoria, mas também guarda da contaminação do vírus ao qual eles precisam de trabalhar. Ó Deus, a mente desses homens e dessas mulheres que trabalham na área da saúde seja irrigada pela confiança e a orientação e o amor de Deus, que eles permaneçam conscientemente. Ó Deus, não perca, ó Deus, não venha se desesperar pela situação, mas tenha calma da parte de Deus, mansidão da parte de Deus, porque eles estão passando um momento difícil, Senhor. Eu oro em favor de todos da área da saúde do meu país. Cuida deles, Pai, dá força para eles, alimenta a vossa alma, onde estiver um nesse momento cuidando do infectado, seja também com eles, Pai, em nome do Senhor Jesus, amém. O hino 200 da harpa cristã, amém. Hoje quem vai trazer a palavra é o diácono Alex, já está aqui, aleluia, vamos lá. Me pediu, vou deixar gravado para poder, né? Vamos me proteger, entendeu? É assim que funciona, entendeu? O irmão Alex pediu um pouquinho mais de tempo, então por isso estou passando para ele, vai cantar só um hino e ele já assume a palavra em nome do Senhor, amém? Aleluia. Cumprimentamos a todos com a paz do Senhor Jesus, todos aí nas suas casas. Vamos louvar a Deus juntamente conosco, amém? Condenado, eu carregava o peso do pecado, até que Deus me concedeu a chance de ser regenerado. Antes da cruz estava separado, o véu ainda não tinha se rasgado. De um lado eu, do outro Deus, mas pela cruz fomos aproximados. Depois da cruz do Salvador, mudou a história de um pecador que era eu.
longe de Deus, mas pela graça, salvação concedeu. Depois da cruz do Salvador, os sonhos mortos de um sonhador, que era eu, longe de Deus, mas pelo seu favor meu sonho reviveu. Obrigado, Jesus, pelo seu sacrifício na cruz. Antes da cruz estava condenado, eu carregava o peso do pecado, até que Deus me concedeu a chance de ser regenerado. Antes da cruz estava separado, o véu ainda não tinha se rasgado. De um lado eu, do outro Deus, mas pela cruz fomos aproximados. Depois da cruz do Salvador, mudou a história de um pecador, que era eu, longe de Deus, mas pela graça, salvação concedeu. Depois da cruz do Salvador, os sonhos mortos de um sonhador, que era eu, longe de Deus, mas pelo seu favor, quando ele morreu, eu também morri. Quando ele reviveu, eu também revivi. Oh, 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 oh. Quando ele venceu, eu também venci. Ele subiu ao céu, eu também vou subir. Eu vou subir. Oh, oh, oh. Depois da cruz do Salvador, mudou a história de um pecador, que era eu, longe de Deus, mas pela graça, salvação Ele concedeu. Ele concedeu a mim, a você, por amor a ti. Ele concedeu depois da cruz. Amém. Glória a Deus. Então, passando para a palavra, mas antes quero dizer que nós temos aqui um quadro que vai mostrando a quantidade de pessoas que nos acompanham. E já batemos o recorde de quarta-feira. Deus abençoe. Continue passando aí para grupos, pessoas ao qual vai acompanhar esse culto. Obrigado pela sua audiência. Passe lá para o seu irmão, seu cunhado, sua tia, sua avó, lá de Fortaleza, Bahia, todo o país aí. Vai passando aí. Deus abençoe. Diácono Alegre está com a palavra em nome do Senhor. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém. Eu
saúdo a todos que estão me ouvindo também com a paz do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor por mais uma noite que Deus nos concede de estarmos em sua presença. Muito bom. É bem verdade que nós estamos agora com a necessidade, né? Estamos prestando um culto online. Eu acredito que você também aí na sua casa está cultuando a Deus, e aquele que há de cultuar ainda durante a semana, ou no mês, né? Sempre a gente vai vendo as mensagens posteriormente. Amém? Eu gostaria que você aí, juntamente comigo, abrisse no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33. Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33. Vamos falar um pouquinho sobre realidade pré-anunciada, expectativa motivadora e esperança prometida, baseado no texto do Evangelho de João. Amém? Enquanto você procura aí, é muito bom, né? A quarentena tem sido uma bênção para alguns, tortura para outros, mas, no final de tudo, tem sido muito bom, né? A gente tem visto muitas lives de bandas evangélicas, né? De 1h30, 2 horas. Muito bom. E gratuito ainda, o que é melhor ainda, né? Porque se a gente pensar de trazer esses cantores para a igreja, a gente vai ter que vender a igreja para poder conseguir fazer com que eles venham, né? Ainda mais os pregadores, que agora você entra na internet e você vê estudo para tudo. Todo mundo está dando estudo. Antes nunca víamos fazer isso, verem fazer, né? E agora fazem 2, 3, 4 horas. É bom. Porque trazer para a nossa igreja não dá, porque só se nós vender o templo para trazer um camarada desse para vir pregar aqui. Agora está todo mundo fazendo live. Mas é bom, isso ajuda bastante. Amém? Todos já me conhecem. Quem não me conhece ainda vai me conhecer. Amém? Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33, diz assim: essas coisas vos tenho dito para que em mim tenhas paz. No mundo tereis tribulações, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Amém? O que é que nós vamos falar baseado no texto? Nós vamos falar de uma realidade que foi anunciada, de uma expectativa que nos motiva e de uma esperança que foi prometida. Para isso, nós precisamos fazer uma divisão do texto. Se você estiver com a Bíblia em casa ou aqui na igreja, utilize também. Não tem muita gente aqui, tem a banda só e o pessoal do som, mas quem quiser utilizar vai ser bom. E você na sua casa também, utilize a Bíblia, pegue a caneta, anote. Tá bom? Então, para isso, é preciso dividir esse texto que nós acabamos de ler em 3 partes. Quando nós falarmos sobre a expressão, ou quando Jesus disse, no mundo tereis aflição, nós estamos falando de realidade. Quando Jesus profere no texto, a segunda parte do texto tem de bom ânimo, ou seja, expectativa que motiva. E quando a expressão, eu venci o mundo, nós falaremos de esperança. Realidade, no mundo tereis aflição. Expectativa, tem de bom? Esperança, eu venci o mundo. E nessa primeira parte, nós falaremos um pouco sobre a realidade. Amém? Do ponto de vista social, a realidade, ela significa em uso comum tudo que existe em seu sentido mais livre. O termo inclui tudo que seja ou não perceptível, acessível no entendimento pela filosofia, ciência ou qualquer sistema de análise. A realidade, do ponto de vista da filosofia, eu separei 2 ditos de filósofos, que diz, Heráclito
diz: não nos banhamos 2 vezes no mesmo rio. Nada existe de estável e é definitivo na natureza. Tudo muda continuamente. Cada coisa é e não é ao mesmo tempo. Aristóteles falou: a estrutura interna de cada coisa depende de seu fim. Entre as 4 causas possíveis, identificáveis como a origem de qualquer coisa, destaca-se pela importância final. Do ponto de vista religioso, e para isso eu separei o ponto de vista do judaísmo, a realidade é a relação parte do conhecido e visa o conhecedor. Ou, em outras palavras, o conhecido, a realidade, ou seja, se revela. A verdade judaica, ou emet, é a revelação da realidade. Uma revelação que o homem recebe inicialmente de uma maneira passiva. Mas eu, hoje, quero falar da realidade do texto, da realidade que foi anunciada por Jesus à igreja. Então vamos lá. Quando nós lemos João 16, nós estamos vendo Jesus dizer para os discípulos e logo que seria para a igreja: no mundo tereis aflição. Para quem Jesus estava falando? Para os discípulos, ou futuramente a igreja. Isso abre 2 aspectos importantes. Qual é? Primeiro, no entendimento de quem estava vendo, no entendimento de quem ouviu Jesus proferir, ou seja, no entendimento do judeu. A palavra aflito significa abatido, perturbado, diminuído, corrigido, desonrado, ofendido, humilhado, enfraquecido e rebaixado. Esse era o entendimento do judeu quando a expressão aflito. No entendimento da igreja, porque a escrita é de João, e quando João escreve, João já está escrevendo para a igreja. E a igreja, quando João escreve, já era mista, era gentil e judeu. A palavra aflição vem do grego tíslips e significa ato de prensar, de impressar, de pressão, e metaforicamente pode trazer o significado de opressão, tribulação, angústia, dilema. E aí fica a pergunta: por que é que Jesus estava falando isso a eles? Qual seria a intenção de Jesus ao falar que no mundo eles teriam uma aflição? Qual era a finalidade de Cristo ao expor à igreja e aos discípulos? Quais seriam as consequências? Aí em João capítulo 16, versículo 33, já começa dizendo: tenho-vos dito isso para que em mim tenhas paz. Então a primeira realidade de Cristo é demonstrar: para que em mim tenhas paz. A segunda, em João 16:4, olha o texto: tenho dito isto, a fim de que quando chegar aquela hora, vós lembreis de que já vos tenho dito. Eu não vos disse isso desde o princípio, porque estava convosco. Na verdade, meu irmão, ou quando chegar aquela hora. E aí nós temos em João 16:20, Jesus já falando o que aconteceria e quais seriam as aflições. Olha em João 16:20: na verdade vos digo, vós chorareis e vos lamentareis. Em João 16:2, vocês serão expulsos da sinagoga, e vem a hora em que qualquer que vos matar, ou seja, serão mortos, cuidará fazer um serviço a Deus. Isso era o que Jesus estava dizendo à igreja.
Jesus não isentou ninguém da realidade. Jesus não omitiu a realidade de ninguém. Eu vou te dizer, eu tenho aqui uns escritos, resumidamente, para você ter ideia do que é que aconteceu com os discípulos, depois que Jesus já havia anunciado, 34 anos depois da ascensão de Jesus. Estevão foi expulso da cidade e apedrejado até a morte. Mais de 2 bilhões de cristãos sofreram o martírio. 10 anos depois, você conhece Tiago, filho de Zebedeu, irmão mais velho, foi morto por Herodes. Felipe, discípulo de Betseba, também foi morto, sofreu o martírio. Mateus, o cobrador de impostos de Nazaré, escreveu além do evangelho, ele também foi morto e teve até o seu cérebro esmagado de tanta pancada. André, irmão de Pedro, pregou o evangelho em toda a Ásia, mas isso não o isentou que fossem mortos. Marcos converteu-se ao cristianismo por influência, mas também sofreu o martírio e foi arrastado aos pedaços pelo povo de Alexandria. Pedro foi condenado à morte, crucificado em Roma. Paulo sofreu diversas perseguições sobre Nero. Porém a fé de Paulo nunca esteve tão forte. Bartolomeu, Lucas, Tomé, Barnabé, Simão, todos eles foram presos, foram mortos. E João foi parar na ilha de Pátimas. Sabe o que é isso? É Jesus trazendo na consciência da igreja que a realidade é dura. E aí, se você puder, abra em Mateus 24, e eu gosto de ler. Em Mateus 24 eu chamo de aflição presente. Mesmo ao decorrer de toda a história da igreja e de todas as perseguições que existiu, nós chegamos hoje no tempo presente, em que a realidade está presente. E qual é a realidade? E o que eu chamo de aflição do tempo presente? Se você tiver aí, abra Mateus 24. Eu gosto de acompanhar a Bíblia para depois não dizerem que foi eu que disse, porque não sou eu que estou dizendo, é o texto. Em Mateus 24, 6, 14. Isso se chama realidade presente, tá bom? Isso aqui é realidade presente. Olha o que diz. 6, do 6 ao 12. E ouvireis de guerra e de rumores de guerra. Olhai, para que não vos perturbeis, pois todas essas coisas hão de acontecer, mas ainda não é o fim. Pois se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá pestes, fomes e terremoto em vários lugares. Todos estes são chamados de princípio de dores. Então vos entregarão para seres atormentados e vos matarão, e sereis odiados por todas as nações por causa do meu nome. Então muitos se ofenderão e trair-se-ão uns aos outros. Surgirão falsos profetas e enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. O que é isso? Realidade da igreja. O que é isso? Essa é a aflição do tempo presente, e a igreja não está isenta. A igreja não está isenta dos princípios de dores. Entenda, isso é uma realidade que Jesus já deixou avisado. Dores de parto são as aflições do tempo presente. E aí nós temos dois problemas. Por quê? Porque há um impacto quando eu não quero aceitar isso. Nós podemos desenvolver dois problemas por não aceitar o que está acontecendo, por não aceitar a realidade presente num texto como esse. Primeiro, uma pessoa que não aceita a realidade, ela pode desenvolver um problema espiritual. Medo, insegurança, instabilidade emocional, incredulidade, murmuração, ansiedade, desconfiança, desânimo, depressão,
fraqueza, cansaço. Aí eu te pergunto, você que está me ouvindo, como você está aí nessa quarentena? Como você está espiritualmente? Porque a realidade é essa. Eu vou te dar um exemplo de pessoas que não aceitaram a realidade. Na Bíblia, eu gosto da Bíblia. Em João 20, 25, após a ascensão de Jesus, foi contado para Tomé que Jesus havia aparecido. E aí Tomé não queria acreditar na realidade. E olha o que ele diz: se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o meu dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma eu crerei. Por que é que Tomé estava dizendo isso? Porque ele não aceitava a realidade. Quando não aceitamos a realidade, nós perdemos a nossa visão espiritual. Quando não aceitamos a realidade, nós perdemos a audição espiritual, porque não conseguiremos enxergar mais a Cristo. Quando nós não aceitamos a realidade, nós perdemos o tato, ou seja, nós perdemos aquele sentir, aquele relacionamento. Quando nós não aceitamos a realidade, a gente perde a crença. Diga que eu estou errado. O segundo fator que gera problema por não aceitar a realidade, fator comportamental. Tem 46 pessoas na live, tomara que não saia ninguém. Nos desviar do propósito. Lucas capítulo 24, versículo 13. Lê lá. Jesus é ao terceiro dia. 2 homens, por não aceitar a realidade, o caminho que era para Jerusalém, a ordenança de Cristo que ao terceiro dia se encontrasse em Jerusalém, para onde eles foram? Lê aí Lucas. Caminho de Emaús. Sabe por quê? O comportamento começa a andar errado. Quando eu não aceito a realidade, eu começo a andar por caminhos que Deus não trilhou. Quando eu não aceito a realidade, eu me desvio dos propósitos de Deus. Se você está andando no caminho de Emaús durante a realidade presente, eu quero te dizer, ei, volta querido, que não é essa. Atitudes precipitadas. Mateus 16, 22. A Bíblia diz que Jesus está anunciando para todos os discípulos: olha, eu vou para Jerusalém, os soldados vão fazer isso comigo e aquilo outro, eu vou morrer. Aí em Mateus 16 diz que Pedro se põe de pé e se levanta e repreende Jesus. A Bíblia diz que ele repreendeu. Não, Senhor, não, de maneira nenhuma te deixarei ir. Sabe o que são isso? Atitudes desaprovadas. Pedro estava tentando impedir Jesus de ir para a cruz do Calvário, porque não queria aceitar a realidade dura que Jesus estava expondo para ele. O crente, quando não aceita a realidade, ele começa a ter atitudes totalmente precipitadas, irmão, porque não quer aceitar a realidade. Eu não consigo ver, irmão. Eu nunca vi. Isso é, talvez vocês tenham visto. Falou de coronavírus, tem gente adoidado na rua orando, de joelho, em praças. Não é? Fala que não é. Tem gente que não quer aceitar. Eu vi, irmão, com meus próprios olhos. Pastores dizem, irmão, vamos fazer uma oração, um jejum pela nação, para que esse demônio do coronavírus vá embora. Quando foi
que a igreja virou aquela que é e que pode impedir o que Jesus quer realizar? Quando foi que a igreja fez isso? Se você entende que o coronavírus, ou qualquer terremoto, ou desastre, ou catástrofes naturais venham por parte de Deus para cumprimento da palavra, porque eu e você queremos se pôr na frente e tentar impedir o que Deus quer realizar? Fala para mim, irmão. O engraçado é que antes de coronavírus, o índice de violência no país e nos bairros estava aumentando, as drogas estavam aumentando, os dependentes químicos, em violência doméstica, necessidade na educação, no saneamento básico. Fala que eu estou mentindo, não estava? E cadê os crentes orando na rua? Cadê os crentes fazendo louvor nas praças? Cadê os crentes botando instrumento nas suas sacadas dos prédios e cantando? Cadê a igreja? Apareceu o coronavírus, agora todo mundo quer ser cheio de Deus. Mas quando era domingo de manhã, você não vê uma pessoa na oração. Você não vê uma pessoa no culto de ensinamento. Mas surgiu o coronavírus, agora todo mundo virou batalhador. Você acha que é o quê, rapaz? Vocês são hipócritas quando fazem isso. Sabe quem disse isso? Foi Jesus, e eu te provo. Lê aí, Lucas capítulo 12. Abra aí, abre, que eu gosto de abrir. Versículo 56. Olha o que Jesus diz: hipócritas. Esse é o texto. Hipócritas, podeis discernir a face da terra e do céu, mas como não discernir este tempo? Lê os versículos anteriores. Jesus está falando desse tempo, vocês conseguem discernir tudo, mas não conseguem entender que essa realidade faz parte do cumprimento da Bíblia. Não sabe. Um jovem da minha firma, que não é evangélico, começou a falar para mim: Alex, eu estou achando que é o fim do mundo. E eu, por quê? Por causa disso, o aumento do pecado. E ele foi falando, ele: Alex, eu acho que vai acontecer o fim do mundo. E aí eu entro no celular e vejo um post, gente crente fazendo jejum pela nação. Peraí, quem é que está lendo a Bíblia? Porque está parecendo que é o jovem que não conhece a Jesus que está lendo. Entenda, irmão, mude o seu comportamento. Porque quando não aceitamos a realidade, começamos a ter comportamentos desaprovados. Também começamos a desenvolver atitudes precipitadas. A Bíblia diz que no Getsemane, enquanto Jesus orava e Pedro dormia, não entendendo, ainda não tinha caído a realidade em Pedro, não tinha. A Bíblia diz que quando Pedro acorda, que ele vai dar conta que a realidade veio, o que ele faz? Pega logo a espada e parte para cima do primeiro, novamente tentando impedir. Atitudes precipitadas, porque não aceitamos a realidade do tempo presente. Então está na hora de você começar a despertar, e está na hora de você começar a enxergar a realidade, que não é fácil, ela é dura. Você pode até não concordar comigo, e tem todo o direito, mas a Bíblia me orienta e me mostra quais são a realidade da igreja. Amém? Você que está me ouvindo em casa. Essa realidade de Pedro é interessante, porque me leva a uma outra realidade, registrada em Lucas capítulo 22. Abra aí, só dê uns passos para frente. Já vou encerrar, fique tranquilo, está acabando já. Lucas capítulo 22, deixa ele aberto. Há uma outra realidade acontecendo durante o Getsemane. E aí a gente vai enxergar como é o comportamento de quem aceita a realidade.
A Bíblia diz que em Lucas 22, do versículo 41 em diante, Jesus se apartou cerca de um tiro e pôs-se de joelho e começava orando, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Sabe o que isso significa? Que Jesus, como homem, sentiu o peso da realidade cair em seus ombros, porque Jesus sentiu o peso por ser homem, 100% homem. Ele também sentiu o que era a realidade dura. Mas Jesus também já tinha sido anunciado desde o Antigo Testamento, ou desde os primórdios, desde a eternidade. Jesus já sabia do que viria a acontecer. Uma dessas realidades foi dita por Isaías, capítulo 53, versículo 7, que diz: Ele foi oprimido, Ele foi afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante aos seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Essa era uma realidade que já havia sido anunciada por Cristo, e quando ela está para realizar, Cristo sente o peso dela. E como é que Jesus aceita essa realidade? É fácil. Em Lucas, o versículo 42, diz que Jesus disse o quê? Todavia não faça a minha vontade, mas faça a sua. Ou seja, é aceitar a realidade e deixar Deus fazer o que Ele quer das nossas vidas. Naquele exato momento, existia uma outra realidade acontecendo. Qual? A do Espírito Santo. Como assim, Alex? Veja bem, em João 16, 7, diz que Jesus pronunciou na expressão: é preciso eu ir para que venha o Consolador. Consolador, ou seja, quais são as funções do Espírito Santo? Consolar, confortar, animar, produzir, formar, gerar, clamar, alegrar. E em Efésios 4:30 diz que ele pode se entristecer. E aí eu entendo e fico me perguntando: por que é que o Espírito Santo não conseguiu confortar Jesus da sua dura realidade que estava por vir? Por quê? Porque havia uma outra realidade. Qual? A que Deus estava vivenciando. Para que você entenda, em João 10:30, o texto diz: eu e o Pai somos um. Quem faz a unidade entre Deus e Cristo é o Espírito de Deus, que faz essa unidade. Por isso a expressão nós façamos, desçamos, por causa dessa unidade em que os três estão. Perceba que é uma questão de lógica, que Deus não conseguiria, ou o Espírito Santo não ia conseguir confortar a Cristo, porque se o Espírito vem de Deus, como é que Deus ia estar se sentindo naquele momento? Essa era uma realidade que Deus estava vivenciando, e o Espírito Santo serve de espelho para a gente sentir o sentimento de Deus. Quer que eu te provo? Eu te provo. O versículo posterior diz o quê? Lucas 22, 43. Apareceu um anjo do céu que o fortalecia, ou em algumas traduções, confortava. Se o Espírito não conseguia, porque Deus estava contristado por aquilo que estava acontecendo, veio um anjo do céu para fortalecer Jesus. Se você não sabia disso, então olhe na Bíblia, está escrito. E aí eu fico me perguntando o que é que o anjo talvez falou para Jesus, para tentar confortar Jesus naquele momento. Se fosse eu, talvez falaria algo que estivesse ligado à cruz do Calvário, e a importância que aquilo que Jesus ia fazer
traria um benefício gigantesco para o homem. Se fosse eu, Isaías 53, versículo 5 diz: mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós somos sarados. E isso me leva a entender que para gerar motivação ou expectativa, você tem que utilizar aquilo que é esperançoso, ou não. E aí nós chegamos no entendimento do que nós chamamos de expectativa que nos motiva e de uma esperança prometida. Expectativa é o estado ou a qualidade de se esperar algo, um grande desejo. Esperança é o substantivo que indica ato de esperar alguma coisa, ou como sinônimo de confiança. O conceito de expectativa e esperança tem a mesma ou parecido as definições, mas é por isso que elas andam entrelaçadas uma na outra. Porém existe uma diferença entre elas, enquanto uma é o desejo ou o estado ou a qualidade de quem se espera, a outra é a confiança do que se espera. E aí Jesus disse em João 16:33, que é a segunda parte do texto: tende. Cleito, o que você faz? Você que está aí é o tesoureiro da igreja, para animar alguém. Você vai gerar esperança, você vai tentar motivar por caminhos esperançosos, para construir convicções, não sobre probabilidades, mas sobre algo convicto. Quando Jesus se refere, mas tem de bom ânimo, etimologicamente a palavra ânimo se originou a partir do latim animus, que significa alma, coragem ou mente. Alma, coragem ou mente. O ânimo está relacionado à alma, à coragem e à mente. E aí eu fui ler a Bíblia para entender versículos que me façam entender. Salmo 42: porque está abatida, ó minha alma, e por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, porque eu ainda o louvarei pela salvação que há na sua presença. O que o texto está fazendo? Animando a sua alma. Em quê? Em esperar o Senhor. Quando se remete à coragem, Josué capítulo 1, versículo 9: não fui eu que ordenei a você, seja forte e corajoso, não se apavore nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Isso é animar a sua coragem, porque está ligado à mente. Jeremias 17:10: eu sou o Senhor, que sondo o seu coração e examino a sua mente. Oh, aleluia, Espírito Santo. É assim que Cristo anima o cristão, anima a nossa alma, nos fortalece e nos dá coragem, e examina o nosso coração e os nossos pensamentos. Porque eu sei que a expectativa é motivadora. Quem é o agente responsável por essa motivação? É o Espírito Santo. Jesus disse no capítulo 16, se você abrir você vai ver,
Quais seriam as funções do Espírito Santo? No versículo 7, Jesus está falando que ele era consolador. No versículo 8, Jesus chama ele de convencedor. No versículo 13, ele é chamado de guia. No versículo 14, ele é chamado de revelador. No versículo 13, diz que ele é anunciador das coisas vindouras. E isso, a banda pode vir para cá, eu já vou encerrar. E isso nos leva a entender que o Espírito nos motiva a partir de uma esperança anunciada por Jesus. Eu não sei qual é o relacionamento que você está tendo nessa quarentena ou dentro da sua casa, mas eu quero dizer para você que o Espírito Santo, o Espírito de Deus te consola, o Espírito Santo de Deus te anima, o Espírito Santo de Deus te guia, o Espírito Santo de Deus te revela, o Espírito de Deus mostra, anuncia, Ele é quem nos conforta. É por isso que em João, a terceira parte do texto que eu chamo de esperança prometida, ele diz: porque eu venci o mundo. Essa é a esperança prometida de Jesus, deixada para a igreja. Essa é a esperança deixada para mim e para você. O quê? Que em meio a essa realidade, o Espírito Santo é quem me conforta. Como Alex falando, Jesus venceu, você também vai vencer. Jesus venceu, você também vai vencer. Se é nessa vida, eu não sei. Mas se for morto, no dia que a trombeta soar, o meu galardão será entregue por Ele. Jesus está neste lugar. Eu quero resumir uma esperança prometida, mas eu preciso que você abra o texto. Mateus capítulo 5. O texto mostra expectativa e esperança interligadas uma na outra. Bem-aventurado os pobres de espírito. Por quê? Porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram. Por quê? Porque eles serão consolados. Bem-aventurados mansos. Por quê? Porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados misericordiosos, por quê? Porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, por quê? Porque eles verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, por quê? Porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, oh aleluia, quando vos injuriarem e perseguirem, mentirem e dizerem todo mal contra vós por minha causa. E aí o Bruno assume o final da bem-aventurança. Sobre tudo isso, sobre toda essa realidade que estamos vivendo, sobre todas essas causas, esses impactos que nós teremos, isso é inevitável. Muitos de nós perderemos os nossos empregos, sim. Muitos de nós perderemos, sim, as nossas economias, sim. Poderemos perder os nossos bens, as nossas saúdes financeiras. Muitos de nós poderemos ser contagiados pelo coronavírus, sim.
Muitos de nós poderemos descer à sepultura a qualquer momento, sim. Mas o texto diz que sobre todas essas coisas, exultai, alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus. Bruno, pode cantar. Esta é a nossa recompensa. Deus abençoe. A esperança para quem crê. Cortarão árvores cheias de vida, cortarão, e os frutos que ela produzia se acabarão. E chega alguém e diz: acabou a história aqui. Escute. Mas ainda bem que a resposta vem do céu, e a última palavra quem determina ainda é Deus. Alguém diz só restou raiz, mas Deus diz tem vida aí, eu vou restituir a esperança para a árvore cortada. Novamente crescerá ao cheiro das águas. E se no caso envelheceu na terra sua raiz, ou se o seu tronco morreu, ouça bem o que Deus diz. Ainda há esperança, a alegria vai chegar, e tudo novamente irá voltar ao teu lugar. A água já está presente e vai começar a regar. Vai ser tão lindo o testemunho que você irá contar. Eu fui uma árvore cortada, mas ao cheiro das águas vi Deus minha vida restaurar. Mas ainda bem que a resposta vem do céu, e a última palavra quem determina ainda é Deus. Alguém diz só restou raiz, mas Deus diz tem vida aí, eu vou restituir a esperança para a árvore cortada. Novamente crescerá ao cheiro das águas. Se no caso envelheceu na terra sua raiz, ou se o seu tronco morreu, ouça bem o que Deus diz. Ainda há esperança, a alegria vai chegar, e tudo novamente irá voltar ao teu lugar. A água já está presente e vai começar a regar. Vai ser tão lindo o testemunho que você irá contar. Eu fui uma árvore cortada, mas ao cheiro das águas vi Deus minha vida restaurar. Restaurou meus sonhos, restaurou a minha fé,
E sobre a minha família Ele me colocou de pé. Restaurou minha casa e toda a minha família. E hoje todos nós te servimos com alegria. E toda vez que eu escutava alguém dizer, até tinha estrutura, mas veio a morrer, eu lembrava da promessa para não desanimar. Essa promessa me dizia, essa promessa me garantia que ainda há esperança para a árvore cortada novamente crescerá ao cheiro das águas. E se no caso envelhecer eu na terra sua raiz, ou se o seu tronco morreu, ouça a voz de Deus que diz, ainda há esperança, alegria vai chegar e tudo novamente irá voltar ao teu lugar. A água já está presente e vai começar a regar. Vai ser tão lindo o testemunho que você irá contar. Eu fui uma árvore cortada, mas ao cheiro das águas vi Deus minha vida restaurar. Você vai dizer: eu fui uma árvore cortada, mas ao cheiro das águas vi meu ministério Deus levantar. Eu fui uma árvore cortada, mas ao cheiro das águas vi na minha saúde Deus tocar. Eu fui uma árvore cortada, mas ao cheiro das águas eu vi a minha família Deus salvar. Amém. Amém. Glória a Deus. Estamos encerrando a nossa live, nosso culto de adoração no nome do Senhor. Você que está aí, ouviu louvores e a palavra. Vamos encarar a situação, porque ela é vontade permissiva de Deus. E Deus tem mais prazer em passar com você e comigo nessa situação do que ver nós vivermos, quem sabe, correndo ou querer se livrar da situação. Não, vamos encarar com coragem, com ânimo, força, crendo que realmente Deus está com cada um de nós. Então, vamos comer essa palavra. Vamos comer essa palavra. E que quarta-feira tem mais. Quarta-feira está aqui a diaconisa Andréia, nos trazendo a palavra da parte de Deus. Na quarta-feira está aqui mais uma diaconisa da nossa igreja, nos trazendo a palavra. Então, a palavra de hoje, a palavra que nos orienta a nós não fugir da situação. O que nós vemos hoje no rádio, eu fico ouvindo meu carro, o rádio do meu carro, às vezes que eu não saio com ele, e é só oração. Parece que nós estamos em pânico para querer se livrar da situação. Não, vamos encarar com coragem, confiança, cheio de Deus, como foi a orientação da palavra nessa noite. Amém? Vamos orar. Obrigado pela sua audiência, obrigado pela sua presença aí na rede social. Deus abençoe a sua vida, a sua casa, seja abençoado. Quarta-feira tem mais louvores e palavra da parte de Deus. Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, Campo do Jardim do Estádio. Temos como nosso líder, nosso presidente e pastor José Aldo. Deus abençoe nosso pastor, que eu acredito que está nos ouvindo. Deus abençoe em nome do Senhor. Vamos orar pelo terno. Seja abençoado em nome de Jesus. Amado Deus e eterno Pai, obrigado por tudo que ouvimos da tua parte nessa noite. Nos dá ânimo, coragem, nos encorajar, ó Deus, a enfrentar os obstáculos, as lutas, ao qual é vontade permissiva tua, ó Deus amado, Deus querido. Fica com o teu povo, abençoa cada um nessa noite que esteve envolvido, ó Deus, trabalhando para que esse culto fosse realizado. Abençoa o teu filho, o diácono Alex, que trouxe
trouxe a palavra nessa noite. Continua usando o teu filho para a tua glória, em nome de Cristo Jesus. Muito obrigado. Está terminado em nome do Senhor.